comunicação. Vale a pena. Muito bom com a situação. Olá, este é o programa Em Discussão Convida e temos o prazer em receber a deputada Adriana Borgo, do PROS, e os seus convidados. O Dr. Wesley Gomes, que é advogado especializado na área militar e penal militar e que desenvolve um trabalho focado nos interesses dos policiais militares. E o Dr. Gilberto Quintanilha Pucci, advogado, formado pela FMU, pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal, pós-graduado em Direito Militar pela Escola Paulista de Direito e pós-graduando em Direito Público pela Faculdade Legale, especialista em Tribunal do Júri e que integra a Comissão de Direito Militar da OAB. Vamos falar sobre o projeto de lei 637 de 2019, que torna sigilosas as informações pessoais dos agentes públicos do Estado vinculados às secretarias de Segurança Pública e Administração Penitenciária, entre outros assuntos. Deputada, primeiro, antes de mais nada, a sua saudação aos convidados, o agradecimento para que eles nos ajudem a dar luz a esse tema, que também não deixa de ser polêmico. Bem-vinda, deputada. Eu que agradeço o convite, Jorge, é uma honra. E quando nós falamos de segurança pública, enche os olhos e o coração, porque hoje é um tema em evidência, mas nem todo especialista que se diz especialista conhece da causa. Só pode falar de segurança quem viveu, quem vive todos os dias as mazelas de ser um agente de segurança pública ou um familiar de um profissional de segurança pública. Então é uma honra sempre poder ter a oportunidade, o privilégio de falar sobre temas tão importantes ligados à segurança. Fale um pouquinho, doutor Wesley, doutor Quintanilha. Doutor Wesley é um dos nossos integrantes do nosso corpo jurídico, que tem um amplo conhecimento também na área militar, é ex-policial militar. Então, ele sabe, dentro e fora dos muros, como é que funciona. Os dois lados do balcão, como se diz. E o doutor Gilberto Quintanilha, o Gil, né, também ex-policial civil. Então, nós temos o outro lado da Polícia Civil, conhece tudo. Ambos com uma especialidade muito grande em direito penal, militar, criminal e também civil, né, atuam em todas as áreas, mas apaixonados pela segurança pública, pelo profissional de segurança pública e seus direitos. Então, assim, é uma honra tê-los como consultores, como parceiros, né, em todos os nossos projetos da base minha eleitoral, que é segurança pública. Então, eu tenho o privilégio de ter grandes dois profissionais aqui maravilhosos. Doutor Wesley, como, quando e por que surgiu, digamos, essa iniciativa de dar visibilidade ou baixa visibilidade? Ninguém fica invisível no processo, mas essa baixa visibilidade, o porquê disso, doutor? Na realidade, é algo que já vem de anos, né, do conhecimento de causa, que tanto aí na prática do dia a dia, a gente vem visualizando essa necessidade, né, cada vez maior. Aí os policiais militares estão sendo alvos do crime organizado, que a cada dia vem se organizando cada vez mais. Infelizmente, aí tem encontrado brechas no sistema e tem se fortalecido cada vez mais. Então, surgiu de estudos que vêm sendo desenvolvidos no dia a dia em prol das categorias, né, tanto da Secretaria da Segurança Pública quanto da Secretaria da Administração Penitenciária. E acho que um fato que culminou aí nessa iniciativa do projeto foi efetivamente os dois casos recentes que tivemos com os policiais da Rota. Da Rota, inclusive. Sim, o que nós temos observado no dia a dia é que enquanto os policiais estão em serviço, imbuídos aí do poder estatal, eles estão mais protegidos, né, pelos equipamentos fornecidos pelo Estado, pela superioridade numérica e por todos os procedimentos operacionais. Porém, o crime organizado, percebendo isso, tem agido de outras formas, buscando aí atentar contra a integridade física dos policiais, quando esses estão mais fragilizados, vamos dizer assim, que é quando saem do serviço, estão em deslocamento para casa, sozinhos, ou estão fragilizados. Exatamente. Então, assim, o crime tem utilizado essa nova artimanha, que na verdade não é nova. Tivemos esses dois casos, mas temos experiências muito antigas até, que ocorreram esses fatos, né, de policiais e agentes da Secretaria da Administração Penitenciária no horário de folga.
E surge dessa necessidade do Estado poder dar uma proteção a mais, ou pelo menos minimizar os riscos aí que os agentes públicos estão expostos fora do seu horário de trabalho. Doutor Gilberto, bem-vindo. Nos ajude a dar luz a essa matéria que, por sinal, eu acho que ela tem um espectro muito grande, né? A gente está falando de administração penitenciária e segurança pública, são centenas de milhares de profissionais. Na realidade, nós estamos falando do sistema de segurança por inteiro, né? Então, nós falamos da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos ASPs, dos GCMs, inclusive, também, né? Então, esse projeto, ele amplia bastante. Nós não estamos falando somente da Polícia Militar, né? São de todos os agentes de segurança pública, que precisam e necessitam dessa segurança, qual seja, de que seus dados sejam realmente ocultados para que não sejam caçados, na realidade, porque é isso que está acontecendo. Explica para a gente, doutor, como é hoje e como deve ficar se a lei for devidamente aprovada aqui para os seus pares, né, deputada? Sim. E sancionada pelo governador, como ficaria? Vamos pensar num boletim de ocorrência ou num termo circunstanciado, é assim que se fala, né? Isso. Hoje, o que acontece? Todos os dados do policial militar, ele tem que, do policial em geral, né, do agente de segurança pública, ele tem que ser inserido no boletim de ocorrência. Geralmente, eles colocam o endereço profissional, que seria o do batalhão, da companhia ou da delegacia. No entanto, nome, RG, CPF estão ali para que qualquer pessoa tenha acesso. O boletim de ocorrência é público. Exatamente. Qual é a intenção? É que, ao qualificar o agente de segurança pública, ele seja qualificado através do nome de guerra, que a gente chama, que é o nome que ele é conhecido dentro da instituição, e o documento dele, o número do documento que identifica ele como profissional, e não o documento pessoal, o RG, o CPF. Porque qualquer autoridade que tenha, que queira saber saber quem é esse agente de segurança pública, através desses dois dados apenas ele vai conseguir. No entanto, isso não seria possível, doutor, com um número, digamos assim, dentro da série, digamos, um policial militar ser registrado digitalmente, um número que diz, olha, essa exatamente, pessoa. É o que a gente chama alguns chamam de RE, né? Que é o registro do policial militar. Então, esse registro é o que a gente gostaria que constasse no boletim de ocorrência. E apenas e tão somente? Apenas o nome de guerra dele, que é o nome que ele usa, né, sendo soldado, cabo, oficial, capitão, ou seja, e o RE. Né? Sem endereço, CPF, RG, mais nada. Exatamente. Porque hoje em dia, o que acontece? Hoje qualquer cidadão que entre no site do TJ e ele insira lá o nome completo ou o documento de qualquer pessoa, vai sair todos os dados. E se essa pessoa tiver com algum processo, seja parte de algum processo, vai sair todos os dados ali. A vida devassada. Exatamente. Que risco, hein? Deputado, é por conta disso que a senhora está trazendo essa matéria para cá, né? Sim. Aliás, já não era sem tempo. Perdoe a inconfidência aqui, deputado, mas são centenas de milhares de boletins de ocorrência lavrados todos os dias. Na verdade, essa é uma medida que urge, mas é uma medida que poderia ser complementada, né? Por exemplo, há 1 ano e meio atrás foi votado no Congresso Nacional uma lei que tornasse hediondo o crime cometido contra o profissional de segurança pública, que dariam, na verdade, uma intimidação, né? E nós nos deparamos com uma justiça falha, né? Uma justiça que não vê o lado do agente do Estado, que é uma extensão do Estado de São Paulo. Então, muitas vezes, quando o bandido, o criminoso que matava um policial era preso,
E aí ele dizia assim, olha, mas então é crime hediondo, já teria um tratamento diferente. Olha, mas eu não sabia que ele era policial, não estava escrito, né? E a gente sabia que ele foi atrás dos dados, a gente sabe comprovadamente que ele usou de informações, né? Sim. Que ele caçou esse profissional de segurança pública. Então, assim, é um conjunto de medidas que teriam que acontecer e que a gente espera iniciar através do sigilo desses dados, mas que ainda, assim, ela não se esgota. Tem muita coisa que dá para se fazer para proteger um pouco os agentes de segurança. Quanto tempo levaria para, uma vez aprovada a lei, deputada, modificar este procedimento? Porque eu digo isso porque às vezes as coisas demoram tanto nesse país. Eu lembro no passado, quando o documento do automóvel, né, o Renavan, vinha o nome do proprietário e embaixo o endereço do proprietário. Ou seja, se a pessoa roubasse o carro e pegasse no porta-luvas aquele documento, ele sabia exatamente como extorquir o dono daquele carro. Sim. Ou seja, mas foi muito tempo até se tornar uma prática que só coloca o nome do proprietário e não mais os dados como um endereço. Quanto tempo levaria para mudar um procedimento como esse? Porque a gente sabe que existe uma cultura também. Sim. Chega lá, eu vou até perguntar para um ex-policial civil como é que era. Né? De repente querem todos os dados, né? Todos os dados para colocar lá na lavratura do boletim de ocorrência. Mas isso seria uma prática, digamos assim, para rapidamente mudar esse estado de coisas? Tudo se faz quando se quer. Precisa de vontade política. Pronto, vontade política. Passando nos trâmites da legalidade do projeto, enfim, ele estando aprovado, uma ordem, né, através dos meios de comunicação da Polícia Civil e da Polícia Militar seria o suficiente. Sim. E lógico, um mês ou 2 meses aí para tudo engrenar, para que os policiais tivessem essa normativa, esse conhecimento dessa lei, né? Então seria uma coisa rápida, não é uma coisa demorada não, depende se quiserem fazer. E não deve ter custos, pelo contrário, não. Deve economizar até papel. Sim, não tem custo. É uma questão sistêmica, né? Então, assim, por mais que de repente demore muito tempo para que isso se efetive 100%, mas se começarmos, pelo menos, aprovou hoje, um exemplo, daqui para frente, a gente já consegue ter uma efetividade. Se tivesse isso começado, se esse projeto tivesse sido sido protocolado e aprovado em anos atrás, sei lá, 5, 10 anos atrás, hoje talvez a situação seria outra. Talvez hoje os 2 policiais da rota que foram mortos não teriam sido. Poupando vidas. Então, assim, mesmo que isso leve 1 ano, 2 anos para que efetivamente tenha resultado, já é um avanço considerável. Porém, penso que por ser a maioria das informações serem sistêmicas, serem informações inseridas em sistemas, com exceção dos boletins de ocorrência, por exemplo, que já estão impressos, já foram impressos e já estão em circulação, alterando no sistema, retirando lá a informação, colocando o nome do agente público e não do particular que ocupa o cargo público, os próximos boletins impressos, mesmo que já tenham sido lavrados anteriormente, acredito que seja possível que já saiam com a informação atualizada. Estamos falando de cultura, de pessoas, né, que precisa ser superada, mas mesmo no meio eletrônico existem campos a serem preenchidos e às vezes a denúncia não procede, ela não avança porque aquele campo que é obrigatório não foi preenchido. Seria o caso de colocá-lo, digamos assim, uma possibilidade, não uma obrigação, exatamente, né? Seria o caso de mudar os procedimentos. Isso. Quero ouvir o doutor Gilberto sobre isso. Exatamente. Hoje, quando você preenche um boletim de ocorrência digitalmente, existem alguns campos obrigatórios, né? Exatamente como nome, RG, CPF, endereço. Se não preenche, ele não se efetiva. Não fecha o sistema, né? Vamos dizer assim. Então, conforme a deputada falou, coisa de 1, 2 meses, apenas para acertar esse sistema, né? Para colocar como dados não obrigatórios, né? Sim. A gente tem alguns procedimentos que a gente preenche, onde tem aquele asterisco, né? Que é não obrigatório. Sim. Apenas isso, né? E seria, sendo obrigatório, apenas o nome e o registro profissional. Sim. Jorge, só complementando o que o Dr. Wesley falou, o que a gente tem, infelizmente, hoje, a maioria dos ataques contra agentes de segurança pública, todos eles são próximos à residência do agente, né? Ou no caminho. Eles nunca são
na proximidade do batalhão, na proximidade da delegacia ou do próprio CDP, onde o funcionário, o agente trabalha. Isso o senhor quer dizer, doutor Gilberto, que existe um planejamento para essas ações? Exatamente. E esse planejamento do crime é através do levantamento de endereços do próprio agente público. A própria situação do policial da rota, quando nós vemos a filmagem, sim, nós vemos que o carro ele fica a um quarteirão esperando o policial sair da residência dele. Exato, a câmera dele muito claramente. Isso não foi de uma hora para outra. Isso foi orquestrado. Até o horário. O horário de saída dele. Principalmente, o horário de saída. Exatamente. Então, isso foi orquestrado. Isso foi montado pelo crime, não de um dia para o outro. Sim. Mas isso foi estudado por eles. Deputada, vamos nos ajudar aqui com mais perguntas para os convidados, inclusive, mas eu queria saber também da senhora, que bem usa as redes sociais, dialoga muito, e se não há temor também, eu acho que de vozes contrárias que podem falar, pronto, olha, a deputada Adriana Borgo agora quer dar invisibilidade para o agente público, ou seja, como se ele ficasse impune em alguma situação limite ou que excedesse a competência legal. A senhora deve ter ouvido até isso já, se não chegou na sua caixa postal, na sua rede social, de pessoas que temem que essa invisibilidade se projete para além da ação que aquele servidor foi delegado. Isso vai haver, sempre tem um lado contrário. Eu imagino já, né? Já está surgindo... Mas assim... Teoricamente, para se localizar um policial, um agente de segurança pública, só com o nome de guerra e com um RE, qualquer batalhão, e o batalhão, qualquer juiz consegue encontrar, não vai mudar a parte jurídica da coisa, não vai dar mais poderes porque ele está se escondendo atrás, a gente não está sabendo quem é ele. Isso não precisa, porque o juiz, a parte jurídica da coisa, judicial da coisa, ela vai funcionar da mesma forma. A única coisa aqui é que a gente está tentando, de todas as formas, dar segurança para quem dá segurança para a gente. É só isso. Não, né? E vai ter, a gente sempre tem os opositores, né? Mas, infelizmente, já assim. São, de certa maneira, até esperados, doutora, deputada, porque se a gente for olhar, por exemplo, como é constituído hoje esse conjunto de informações, parece que já para expor a pessoa que está ali na linha de frente de segurança pública, não é? Sim, é porque há um mito, né, de que o policial, ele é o dono da verdade, ele é o truculento, ele é o cara sem lei, ele é o cara que faz o que ele quer fazer. E, na verdade, não é isso. Hoje nós temos as 2 corregedorias, sim, que são rígidas, né? Hoje qualquer cidadão tem um celular, qualquer esquina tem alguém filmando, né? Então, inibe isso. O policial, ele é bem treinado, mudou muito a polícia de antigamente com a polícia atual, né? Não só no aperfeiçoamento, mas também o incremento da tecnologia. Exatamente. Tem policial já saindo com câmera. Exato. Ele mesmo filma a ação para se respaldar. Então, nós estamos numa outra era, né? E assim como essa tecnologia chega para o policial, ele também chega para o bandido, né? E aí a gente pode falar de um outro assunto, que é o meu temor, que não está na pauta, mas é a privatização. Né, dos presídios, a gente ainda vai falar, temos oportunidade de dialogar com os nossos convidados. Mas sobre a questão ainda da invisibilidade, doutor Wesley, não fica o próprio agente público, digamos assim, numa posição de fragilidade, quando o nome dele está exposto, ou seja, como dialogar com outro agente público que está na frente dele, digamos, um delegado que vai fazer o boletim de ocorrência e o termo circunstanciado. Ele precisa tomar essas informações. Quer dizer, ali na própria corporação, isso já não podia acontecer. Sim. Digamos, a gente está falando da necessidade de uma lei, mas isso não podia ser uma coisa corriqueira, uma prática. Uma norma, né? Uma norma. Poxa, a gente está falando de lei porque, às vezes, para se emplacar uma lei aqui é um mandato inteiro, deputado. Sim, infelizmente, isso poderia já partir da própria administração. Poderiam ter sido criados mecanismos já visando a proteção do próprio agente, né? Não vou falar só do policial militar, do civil, mas do pessoal também da administração penitenciária. Isso poderia sim ter sido criado. Mas, infelizmente, o que nós vemos é que nem sempre isso ocorre. Então, a gente acaba se deparando com a necessidade de criar uma lei para forçar a situação. Só complementando o que a deputada falou, em relação à identificação desses agentes, é importante que todos saibam, que todos tenham em mente que o objetivo do projeto não é
dificultar a identificação dos agentes públicos quando isso for efetivamente necessário. O objetivo aqui é que terceiros que não possam ter acesso a essa informação por estarem agindo aí de forma ilegal, de forma temerária à integridade física do servidor público, possa identificá-lo e arquitetar atentados contra ele. Vamos usar o exemplo aqui da delegacia ainda. O servidor público, para o Estado, ele é identificado pela numeração. Sim, exatamente. Não pelo nome. Então, vamos pensar num policial militar. Ele é o Cabo João. O Cabo João, ele tem o RE dele. Qualquer unidade que receber um ofício de um juiz, de um delegado, pedindo para que o Cabo João REX seja apresentado, ele será identificado. Prontamente? Prontamente. Não existe uma burocracia que, olha, não sei quem é, vamos checar, tem tanto João na corporação. De forma alguma. É muito mais fácil localizá-lo pelo registro dele como servidor público do que pelo próprio nome. Sim. Porque hoje, quando a gente pensa em um João da Silva, ele pode ser da Silva em um batalhão, depois ele muda de batalhão, vira o João, o Cabo João, no outro é o Cabo da Silva. Então, assim, é mais complexo a gente identificá-lo só pelo nome do que pelo RE, o próprio nome completo dele. Já nos deparamos com casos que o nome é João da Silva. A gente não sabe se é o Cabo da Silva ou se é o Cabo João, porque um é o nome completo, o nome do particular, que está... Acaba, então, prejudicando aquele enunciado então, completo. A utilização do número dele, do registro dele no Estado... É o quanto basta. É a individualização do indivíduo. Então, assim, a identificação dele é muito fácil e pronta. E acaba se tornando até mais fácil do que o sistema que é utilizado hoje. Então, assim, de forma alguma, o objetivo do projeto é evitar que de repente, um agente que se exceda no exercício da sua função seja identificado. Esse não foi o objetivo do projeto, isso jamais vai acontecer. Doutor Gilberto, poderia ser um procedimento, inclusive entre as polícias, a gente está falando de uma lei, de uma proposta que ainda vai tramitar pela casa e tal, mas poderia ser, digamos assim, por liberalidade, pode o agente público omitir essas informações? Não. Dentro do boletim de ocorrência, não. Não pode? Não. Olha aí, deputada. Tá dentro do boletim de ocorrência, não pode. Sim. Na realidade, o que a gente diz é que o preso, no caso de uma prisão em flagrante, ele tem a oportunidade de saber quem foi que o prendeu. Né? E é justamente isso que acaba atrapalhando um pouco, porque ao inserir esses dados, terceiros de má fé vão ter acesso a esses dados. Né? No entanto, conforme o Dr. Wesley nos falou, qualquer juiz, delegado, oficial da Polícia Militar que queira realmente saber quem foi, é de pronto. Né? Nós até brincamos entre nós que o policial militar, por exemplo, ele não tem nome dentro da corporação, ele tem um número. Por aquele número, o Estado inteiro vai saber quem é. Sim. Né? Sim. Então fica fácil da autoridade requisitar, né? Mas teria que ser através de lei realmente. Hoje existe a certificação digital, que é uma assinatura literalmente. Isso não poderia ser vastamente utilizado nesses meios, já que o boletim é eletrônico, fica na nuvem, quer dizer, isso... Por que dessa burocracia de preencher literalmente os dados pessoais? Esta que é a questão, digamos assim, o pomo principal, a questão da identificação desse agente. É justamente esse o fato que nós estamos tentando fazer com que esse projeto ele se destaque para que não seja inserido os dados pessoais. Apenas os pessoais. Tá. Só lembrando que o crime organizado, ao ter acesso, tá, aos endereços do policial militar, do policial civil, do agente de segurança em si, muitas vezes ele vai deparar com o quê? Com a própria família do policial militar. E esse também é um dos pontos que a gente está tentando proteger no projeto. Todo agente de segurança pública tem filho, tem esposa. Aí já é um outro apelo, vai além do profissional de segurança pública. Exatamente. Além do profissional.
Porque nós estamos tentando proteger a família da segurança pública. Conforme a discussão da deputada sempre foi esse. Né? Ela não pensa só no policial, ela pensa na família da segurança. Ela sempre fala isso, a família da segurança pública. Né? E a família da segurança pública inclui todo mundo. Né? É pai, é mãe, é tio, é irmão, é filho. Então, a proteção é em cima da família de segurança pública e não só do próprio agente de segurança. Então, esse apelo é muito maior do que dos profissionais, né, deputada? É muito maior. Hoje, eu como esposa de policial, estou deputada, mas sou esposa de policial. E o medo é constante, né? Porque nós temos filhos em escolas públicas, nós temos netos em escolas públicas. Quando se descobre o local onde se mora um policial, a mente maquiavélica de um bandido, de um criminoso, a gente não sabe até onde pode ir. Né? De repente, tirar uma pessoa que a gente mais ama ali, né, que são mais querida de um policial, também pode virar uma rotina. Então, sim, o que a gente quer com isso? Proteger todo mundo, né? Porque é fato. O profissional de segurança pública é uma pessoa única, ele não é igual a qualquer cidadão, a gente não pode, de forma alguma, não tem como contemplá-los na mesma esfera. Ele incorpora o Estado. Ele é o Estado. Ele é o Estado. Ele é a extensão. Ele é o Estado. Não tem como. E quando se agride esse profissional de segurança pública, estamos agredindo o Estado. O Estado. Viola-se os nossos direitos. Porque eu sempre digo que os profissionais de segurança pública são o último elo entre a criminalidade e o bem. A nossa proteção e a nossa desgraça. Então, assim, não dá, não tem como. É isso que eu clamo para a sociedade, que ela entenda o profissional de segurança diferente. A quem interessa fragilizar este profissional de segurança pública, já visto que os dados pessoais estão ali expostos em várias vias para quem quiser saber. Sim. Hoje, ou é uma prática antiga e que foi... Na verdade, eu acho que a audácia hoje dos criminosos está bem diferente do que antigamente. Sim. Então não se pensou muito nisso, porque antigamente polícia era polícia, bandido era bandido, né? E pronto. E hoje, para o policial, por conta de direitos dos manos, por conta de dar muita ênfase à proteção do criminoso, acabou tirando a autoridade do polícia. Né? Hoje invisível é o criminoso. Exatamente, exatamente. Ele tem toda a proteção, o policial não tem nada. Por exemplo, um bandido vai lá numa audiência de custódia e diz que está sendo ameaçado, ele já é protegido, o policial pode morrer de dizer lá que está sendo ameaçado. Existem alguns órgãos dentro das instituições, mas que não conseguem contemplar, vão fazer uma investigação para ver se é verdade, enquanto isso aí o cara morre no ponto de ônibus ou saindo de casa. A pergunta é essa, quem dá segurança ao profissional de segurança pública? Pois é, aí é que está. Eu sempre falo, né, num dos meus manifestos eu coloquei lá, se quem dá segurança está pedindo socorro, imagine a gente, né? Então é bem isso mesmo, nós precisamos mudar isso, essa visão de que o profissional de segurança pública é uma pessoa como ele não é. Bom, vamos falar, só complementando o que a deputada disse agora, com relação a testemunhas, por exemplo, que queiram fazer uma denúncia contra um policial militar ou contra qualquer agente de segurança pública, ele tem hoje uma proteção, que é o provimento 32 de 2000, que é o provimento de proteção à testemunha. Sim. E o profissional de segurança pública, ele não se insere nesse provimento. Ele vira um protocolo, no caso da testemunha. Exatamente. Ele não aparece em absolutamente nenhum dado, só o juiz ou o delegado que tem o acesso a esses dados. E se ameaçado, pode até pedir proteção. Proteção. Inclusive mudando de endereço. Exatamente. Essa proteção pode chegar a 2 anos, prorrogados por mais 2 anos. E o agente de segurança pública não tem isso. Sim. Bom, no próximo bloco vamos falar mais sobre a matéria. O Em Discussão convida a volta em instantes. Estamos de volta no programa Em Discussão Convida, hoje recebendo a deputada Adriana Borgo do PROS e os seus convidados. O assunto, no primeiro bloco, quando falávamos aí da invisibilidade, né, nos boletins de ocorrência, nos termos circunstanciados, do nome
e os dados pessoais do agente, mas eu queria saber, deputado, por exemplo, no caso, fora do Brasil ou fora do estado de São Paulo, é importante que a gente discuta isso. Eu ouvi dizer que algumas varas criminais, por exemplo, no Rio de Janeiro, havia um dispositivo do Tribunal de Justiça lá que dava, digamos assim, uma invisibilidade para os juízes, ou seja, uma liberdade, né, de julgar. Eles não teriam face, vamos dizer assim. Eu não sei se é esse o termo, mas eu queria também cotejar com os seus convidados e com a deputada se seria uma prática que já está no Tribunal de Justiça, já está na Justiça, se poderia ser espraiada para o Executivo, que toca as polícias, se poderia ser espraiada para outros poderes. Deputada. Com certeza. No magistrado, na verdade, nenhum dado pessoal e nenhum dado profissional é exposto, né? A gente só quer que mude, que coloque só a identificação numérica de matrícula, do RE, né? Do profissional de segurança pública. Então é bem mais fácil, né? A gente já tem lá em cima funcionando, né? O pau que bate em Chico, bate em Francisco. A gente também tem que trazer essa humanização aqui para dentro da segurança pública. Sim, doutor Wesley, o que falar disso? E se poderia realmente, de fato, porque no caso do Tribunal de Justiça é um provimento, né? O desembargador ou o presidente do Tribunal de Justiça determina que naquela vara todos os juízes serão poupados de colocar o nome ali na sentença para que eles não recebam pressão posterior, né? Sim. Como dissemos há pouco, né, o poder público poderia se autorregular e tentar aí já criar mecanismos para proteger os seus agentes. Infelizmente, o que a gente vê é uma omissão. É o poder público se omitindo em relação aos seus agentes, fechando os olhos para o que a gente tem percebido diariamente nas ruas, que são os agentes sendo literalmente caçados pelo crime. A gente tem exatamente uma inversão de valores. O poder público que deveria estar aí, não digo caçando, vou usar esse termo que eu acho que é um termo muito forte, mas fiscalizando, prendendo infratores da lei, eles estão sendo, e aí sim eu uso o termo, caçados por um crime que se organiza a cada dia e cada vez mais está tirando a força do poder público, acuando o poder público. Eu quero aproveitar aqui e pontuar duas questões sobre o projeto. Nós falamos muito aqui da parte de delegacia, de boletim de ocorrência, mas o projeto ele é mais amplo. O projeto visa que as informações inseridas no banco de dados dos poderes públicos, que eles sejam velados. Hoje, é muito fácil através da intranet, através dos sistemas das próprias corporações, que um policial busca a informação do outro. E, infelizmente, nós sabemos que o crime organizado está inserido dentro de todos os poderes, tanto do executivo, do legislativo, do judiciário. Isso eu digo com uma infelicidade muito grande. O senhor propõe uma trava, digamos, nesses dados? Exatamente, seria isso? Só para exemplificar. Ou seja, quem buscasse esse dado também deixasse a sua digital lá. Exatamente, e tivesse que justificar o porquê que ele está procurando aquele dado. Só para exemplificar, para ficar mais fácil o entendimento, trazendo para o âmbito da Polícia Militar, hoje esse sistema ele é gerido pela parte de RH. Todos têm acesso a isso através da intranet. A proposta é que isso fosse para um setor que é denominado P2, ou velado, dentro da Polícia Militar. Sim. Que o agente público, para ingressar, para integrar esse setor, ele passa por uma investigação muito mais apurada que os demais. Então, que as informações pessoais dos policiais ficassem só nesse setor, onde nenhum outro terceiro, externo ao setor do velado, pudesse ter acesso. Sim. E isso já diminuiria muito aí esse vazamento de informações. Uma outra questão que eu acho muito interessante a gente pontuar, que o projeto de lei traz, a gente busca corrigir algo que do nosso ponto de vista está incorreto, porque o agente público, ele não é a mesma pessoa do particular que exerce a função pública. Então, assim, vamos pensar no João. O João, na casa dele, ele é o João. Como agente público, ele é o soldado João. Então, eles não podem ser encarados como a mesma pessoa. Então, quando o soldado João prende uma pessoa, conduz a delegacia e cumpre o seu dever legal, quem prendeu essa pessoa não foi o João, o particular, foi o agente público. E por que é exposto os dados pessoais dele? Sim. Ele teria que ser identificado como agente público e não como particular. É importante que a gente tenha esse discernimento que são pessoas diferentes. Por mais que seja a mesma pessoa, eles têm que ser vistos de uma forma distinta.
Porque o particular, ele não pode estar imbuído do poder estatal. Ele só é imbuído, é um agente público, quando em serviço. Então, nada mais justo que de ele preservar ser a vida pessoal e privada. Exatamente, né? Porque vamos expor. Sim. Doutor Gilberto, eu queria também o seu comentário sobre a matéria. E quando eu falei também da questão dos juízes, é importante dizer também, não sei se o senhor tem essa expertise, mas saber se isso já acontece em outros estados. São Paulo costuma ser pioneiro em muitas práticas, mas outros estados já avançaram em questão de segurança pública, até porque as mortes de policiais, que são alvo da criminalidade, têm empurrado mesmo o poder público, o Estado, a tomar suas cautelas, né? Em São Paulo, realmente, com relação ao judiciário, eu não tenho conhecimento com relação a essa ocultação. O que acontece no judiciário é que promotor de justiça e juízes, o que aparece é somente o nome deles, né? Mais identificação nenhuma. E nome, nós sabemos que existem homônimos. Né? Então, fica um pouco mais complicado de saber quem que é aquela pessoa, né? Só complementando com o que o Dr. Wesley falou, Jorge, e o que você mesmo falou com relação a deixar digital lá para saber quem que é. Sim. Alguns departamentos, eles distribuem senhas para ter acesso, né, a esses dados. E é uma das coisas que a gente pede, entendeu? Que essas senhas sejam pessoais, intransferíveis. Sim. Para que nós tenhamos conhecimento de quem acessou aqueles dados. O sistema, claro. Exatamente. Claro, senão... Para aí responsabilizar quem for de direito se acontecer alguma coisa com um agente público. Perfeito. Deputada, o que falar desta matéria? Tem resistência na casa? A gente acabou não perguntando isso, né? Ele vai ter uma tramitação, a gente sabe que a bancada da segurança pública cresceu, né? Se alargou aqui nessa casa, e se é uma matéria de fácil, digamos assim, propagação entre as comissões, entre o plenário, porque às vezes recebe um substitutivo, modifica completamente o teor, né? O fulcro da matéria. Como é que está também a tratativa para que ela seja implementada e no menor tempo possível? Bom, não houve oposição até agora. Resistência até então, não? Até agora não houve. Agora, é um projeto novo, né? Sim. E nós, assim, torcemos muito, né, para que nós consigamos aí conscientizar até mesmo as bancadas que são opositoras aos profissionais de segurança pública e a tudo que a gente traz aqui de benefício na casa para eles, mas que eles entendam que é uma questão de vida. Eu acho que a gente não vai ter problema, não. Posso provocá-la? Pode alguém ser contra a segurança pública que vivencia um estado, digamos, deplorável no nosso país? Já visto a quantidade de pessoas que são assassinadas aí na casa dos 60 mil, dos profissionais de segurança pública, não sei se os senhores têm os números, mas quantos já tombaram aí, muitos ainda no trabalho, no próprio trabalho, não só na folga ou no bico, isso é importante falar. Pode ser, sim, nós temos um outro projeto tramitando que tem unanimidade e tem 2 partidos, que eu não vou citar o nome, que foram contra. E eu sou contra porque eu sou contra em tudo, você contra em tudo. E o outro, eu tive o desprazer de ouvir da líder que qualquer projeto que for em benefício à segurança pública, ela vai votar não. Né? Então fica complicado. Acho que alguma mágoa aí para ser resolvida. Bom, a gente tem notícias aí que o número de policiais militares em São Paulo, né, mortos, né, e também a questão do suicídio. Eu ia deixar de falar sobre isso, porque praticamente o primeiro bloco só falamos da questão dos dados sigilosos, mas a segurança pública está sendo agredida todos os dias, deputado. Sim. Os nossos policiais, eles estão morrendo, sendo caçados por bandidos, e eles estão morrendo pela dor da alma, que é o suicídio. Hoje nós temos mais policiais mortos em suicídio do que em exercício da função no horário de serviço. Quase não se fala disso. Pois né? A Polícia Militar especialmente, isso não acontece só na Polícia Militar, tivemos um policial civil na semana retrasada, mas ela mascara, porque quando a gente mostra uma fragilidade da polícia, do agente de segurança pública, o Estado fica fragilizado. Sim. Então nós estamos aqui, inclusive, convocando agora para que seja ouvida na Comissão de Direitos Humanos os profissionais de psicologia da Polícia Militar, que cuidam disso, para que eles coloquem o que eles estão enfrentando e qual é a real situação dos policiais hoje em São Paulo em relação ao estresse,
a parte emocional, estamos no limite. Na verdade, os profissionais de segurança pública, especialmente a polícia militar, está no limite. Por quê? A polícia militar é a linha de frente também, né, doutor Wes? Sim, exatamente. São vários fatores que acho que acabam desencadeando isso, né? Sim. Porque além do estresse que o próprio exercício da função acarreta aí para o agente, ainda tem a necessidade familiar, complementação de uma renda, acaba fazendo jornadas extraordinárias aí que acabam falta de sono, cansaço físico, mental. Muitas vezes, eu costumo falar que o agente público ele sofre pressões de todos os lados, da criminalidade, da sociedade e do próprio poder público, que deveria protegê-lo, ajudá-lo, fornecer recursos e acaba fazendo o oposto disso, não dá esse assessoramento para o seu agente e acaba pressionando ele ainda mais. Entendeu? Então, acho que são vários fatores que acabam desencadeando esse quadro tão infeliz e tão triste. Doutor Gilberto, sobre a questão dos dados sigilosos ainda, é bom lembrar que não é meio paradoxal também que num tempo em que as pessoas têm as vidas expostas, principalmente na rede social, contam tudo de si, dos seus hábitos, das suas viagens, dos seus passeios, da sua vida feliz, vamos dizer assim. Quando se fala em sigilo, não dá a impressão que se quer esconder alguma coisa? Essa que é uma discussão, eu queria que o senhor trouxesse a sua experiência para dialogar também com isso, porque eu fico pensando neste profissional. Ele quer que o nome seja preservado, ele quer, não, meu nome, o endereço, o CPF, RG, mas coloca tudo na rede social, toda a vida dele está exposta lá também. Não é meio paradoxal isso, doutor? Então, na realidade é assim, Jorge. Eu vou te falar por experiência própria, tá? Eu conheço muito poucos policiais, principalmente policiais operacionais, que expõem suas vidas em rede social. Tá? Geralmente eles têm a rede social, tá? Mas acabam não colocando foto de família, fotos de viagem, fotos do cotidiano do dia a dia, justamente para se preservar. Sim. Tá? Isso eu posso dizer que acontece até comigo mesmo. Tá? Minha esposa é policial militar e uma das coisas que a gente tem em casa é isso. Né? Nós não expomos nossa vida em absolutamente rede social alguma. Sim. Então é assim, existem alguns, mas são poucos, Jorge. Posso te colocar isso por experiência própria. Deputada, eu quando falei do suicídio, eu queria até lembrar que já tem um requerimento seu, né? Sim. Um ofício já endereçado à presidência da Casa, posso dar ciência aqui? Pode. De criação da Frente Parlamentar de Estudo e Pesquisa com o objetivo de combater e prevenir o suicídio dos profissionais de segurança pública. Eu tenho que lembrar aqui, deputado, estamos falando de policiais civis, militares, mas os agentes penitenciários, os de escolta, né? Sim, todos esses estão... GCMs, todos os profissionais aí ligados à segurança pública, por favor, sobre esse ofício. Esse foi um ofício que nasceu na dor, né, dos últimos dias. Na semana passada, nós tivemos uma tentativa e 2 suicídios. Né? Antes de ontem, tivemos mais um major de Dracena, uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer, de vê-lo no ano passado, que não aparentava absolutamente nada. Porque quando o policial chega doente com ou qualquer ser humano chega doente com uma fratura na perna, um problema no olho, é visível. Mas a dor da alma, a dor do coração, da mente, só os profissionais que entendem da área podem ajudar. E a polícia ela tem sido omissa nisso, tem desincentivado os poucos profissionais, são 111 para cuidar da polícia inteira no estado, no caso da polícia militar, e tem desincentivado através de escalamento desses policiais em escalas comuns, além do serviço de psicologia, né, do acompanhamento que eles fazem, além de não dar... Ou seja, o serviço não é suficiente para a tropa. Não é, e não é valorizado. A polícia, ela dá uma ordem, porque ela precisa de efetivo na rua, que o profissional de psicologia, por exemplo, que atende o policial, ele atesta que o policial precisa ser afastado. E há uma ordem de que ele não é para ser afastado, é para ele voltar à atividade. E é aí que acontece a sobrecarga e esse número de suicídios. Eles não têm autonomia. Isso está sendo preocupante, porque esses profissionais também estão sofrendo, porque eles fizeram um compromisso de ajudar.
né? Então, muitos estão assim, debandando, voltando para suas funções normais na polícia, porque além de não receber nada a mais, por isso, uma gratificação, alguma coisa, pela especialização que eles têm para cuidar das vidas ali dos policiais, eles veem que eles não têm autonomia para poder ajudar. Quando eles atestam, a Polícia Militar, por ordem do comando, desatesta. Isso aí é muito grave. Sim. O senhor também vê essa gravidade, aliás, quando tem atenção não só de um mandato, né, Sim. mas de uma frente parlamentar, deve prosperar a matéria aqui, doutor Wesley? Sim, com certeza. Eu acho que é um tema de extrema importância, não apenas aí no âmbito da Polícia Militar, mas acredito que da administração pública como um todo. O que a deputada falou, infelizmente, é uma realidade. A administração pública ela tenta maquiar as informações para que isso não venha à tona de um número muito alarmante de suicídios, de pessoas que acabam aí chegando a esse nível crítico de cometer um ato tão terrível quanto a própria vida. Temos vários casos práticos que ocorrem exatamente o que a deputada falou. Um psicólogo particular atesta que a pessoa não tem a mínima condição de trabalhar nas ruas. Sim. E aí ela tem que passar por um profissional ligado à Polícia Militar ou aos órgãos públicos e ele é desatestado. Um risco dobrado também, doutor Wesley, porque esse profissional anda armado. Com certeza, é um risco para o próprio policial, sim, para os outros policiais que trabalham com ele, porque não tem um apoio ou numa situação de um surto, podem também vir a ser baleados ou sim, alguma coisa mais grave. Tanto a sociedade, que quando alguém liga 190, pede uma viatura, imagina que vai chegar um policial preparado e capacitado para ajudá-lo. E muitas vezes o policial que chega ali está passando por um problema maior do que aquela pessoa que ele foi atender. Então, assim, esse problema ele é muito maior do que a gente consegue visualizar, entendeu? Então, assim, eu acredito que esse estudo, essa abertura dentro da casa vai ser muito importante para que esse tema seja explorado e seja efetivamente tratado com a devida gravidade que ele tem. Doutor Gilberto, ainda não foi devidamente tratado? Eu acho que é importante a gente falar, porque chegamos numa situação limite. Infelizmente, não. Conforme o doutor Wesley disse, o que está acontecendo muito é que policiais têm procurado ajuda externa com psicólogos e psiquiatras particulares. Esses psicólogos, psiquiatras atestam que essa pessoa não tem a mínima condição de trabalhar. No entanto, o que acontece? Ele é obrigatório por parte do policial ele fazer uma troca de atestado. O que é isso? Ele precisa levar o atestado médico particular na psiquiatria da Polícia Militar, no HM, vamos dizer, propriamente da Polícia Militar, para que o psiquiatra ou o profissional do HM dê essa dispensa para ele ou esse tratamento para ele. E conforme o Dr. Wesley disse, ele está sendo desatestado. Ele chega com um atestado lá e o que está sendo feito? Olha, tudo bem, você vai continuar trabalhando com algumas restrições, né? Eu já vi casos até complicados de se falar do seguinte: olha, esse policial não tem a mínima condição de trabalhar armado. Então vamos colocar ele para trabalhar na companhia. Isso. Né? Só que dentro da companhia ele está responsável pela reserva de armas. Né? Onde ele entra ali, ele tem vários armamentos à disposição dele. Né? Então, o que eu vejo é que a administração está tampando os olhos para isso, infelizmente. Nós temos um dado que saiu ontem, inclusive, aí eu estou falando a nível de Brasil, não a nível só de São Paulo, mas nós temos um policial que comete suicídio a cada 10 horas. A cada 10 horas? A cada 10 horas. Puxa. A cada 10 horas um policial no Brasil comete suicídio. É muita coisa. A situação está... isso precisa ser revisto com a maior urgência possível. Deputada, o que falar também, tem uma outra matéria, posso até aproveitar essa oportunidade, que é o projeto de lei complementar 36, né? Aquele que trata da Secretaria de Administração Penitenciária, né? Do agente de escolta e vigilância, dispõe sobre autorização de uso de arma de fogo. Eles não trabalham armados? Não. Aí seriam para acautelar, ou seja, eles são agentes penitenciários e andam armados. Na hora de ir embora, do trajeto para casa, eles não têm arma. É retirado a arma deles, eles não podem portar. Só que é aí que acontece
as mortes, ele não tem nem como se defender. Então, o que nós queremos? Que o profissional da SAP leve embora a sua arma. Sim. E quando ele for embora, que isso é mais do que justo, leve. Por quê? Eles ganham pouco, o salário é baixo, não dá para comprar, nem todos têm essa condição de comprar uma arma particular. Então, não custa nada para o Estado prover isso não onera, né? E vai dar uma segurança aí, garantir pelo menos o direito de defesa dos agentes de segurança, dos AIVPs e dos ASPs. É isso, doutor? Me ajude também. Esse projeto, ele visa atender um anseio da categoria dos agentes de vigilância e segurança penitenciária, os ASPs, dos AEVPs, que já vem há anos, porque assim, eles trabalham armados, assim como os policiais militares, eles estão expostos à criminalidade pelo exercício da sua atividade, e quando eles deixam o serviço e vão para casa, eles estão ainda mais fragilizados, porque eles vão desarmados. Então, o projeto visa equipará-los com o que já ocorre com a Polícia Militar. Na Polícia Militar, assim que é empossada, assim que preenche os requisitos, o policial recebe um armamento do Estado. Até porque está habilitado para tal. Exatamente. E esse armamento, ele trabalha com esse armamento e ele fica com esse armamento 24 horas, no horário de folga, nos deslocamentos. Então, esse projeto visa suprir essa lacuna que existia na lei, que não existia uma autorização para esse acautelamento. Então, ele não poderia ter essa arma para si, essa arma do Estado, de propriedade do Estado, ele não poderia ter essa posse dessa arma 24 horas. Sim. Doutor Gilberto. Complementando, o agente de segurança pública, ele é agente de segurança pública 24 horas por dia. Faltava o senhor falar isso, viu, doutor? Não só as 12 horas que ele trabalha, que ele trabalha operacionalmente. Então, como é que faz? Ele vai embora desarmado? Como é que ele se protege? Como é que ele se defende de um possível ataque do crime organizado? Ou pior, ele está parado num semáforo. Ao lado dele está cometendo um roubo. Está acontecendo um roubo. Como que ele vai intervir? Ele é um agente do Estado. Ele é um agente de segurança pública. A obrigação dele é intervir. Como que ele vai intervir sem arma? Sem a mínima condição. A mínima condição. Sem a mínima condição. Imaginemos também os CDPs em áreas centrais, mas se a gente imaginar uma cadeia numa cidade pequena, muito pequena, às vezes tem cadeia que abriga mais gente do que a população da cidade. A senhora sabe disso também, né, deputado? Só lembrando, os AIVPs são os agentes de segurança que têm mais contato com o crime organizado. Né? Porque são eles que transportam os criminosos do CDP para o fórum, para depoimento e esse tipo de coisa. Então, são eles que têm mais proximidade com o crime organizado ali. E chega na hora de ir embora, não tem nem como se defender de um possível ataque. Deputada, o tempo urge. Eu queria só uma consideração final, inclusive dos convidados, se tiver também alguma pergunta para eles e como a população, o seu eleitor em especial, pode ajudar nessa matéria, colaborando, dando sugestões ou até criticando, deputada, também a palavra para os nossos convidados. Sim, eu que agradeço a oportunidade e dizer que tudo que vem de sugestão para que a gente melhore os nossos projetos aqui na casa são muito bem-vindos, porque ouvir a opinião, a visão do cidadão paisano, dos familiares, do próprio profissional, dos próprios profissionais de segurança pública é muito importante para ajudar que a gente faça um projeto perfeito, redondinho, que contemple todo mundo e que a gente consiga chegar no objetivo, que na verdade a gente quer paz, a gente quer segurança, a gente quer ser cidadão de bem e com segurança. Muito bem. Doutor Wesley Gomes, o que faltou dizer? Quero agradecer a oportunidade para que nós possamos aqui, tivemos essa oportunidade de esclarecer melhor esses projetos de lei. Eles não esgotam a matéria, existem inúmeros... Num programa de TV, dificilmente. Existem inúmeros outros estudos em prol da categoria, de várias necessidades, existem outras matérias que estão em estudo para novos projetos, mas cremos que é um pontapé inicial aí para que a gente possa auxiliar, ajudar essas categorias que tanto fazem pela sociedade e tão pouco são reconhecidas. O senhor já está fazendo a sua parte, inclusive ilustrando aqui num programa de televisão, né, doutor? Sim, com certeza. Então, continuaremos na luta. A deputada, com certeza, continuará com seus estudos aí de novos projetos. Estamos recebendo muitas coisas aí de profissionais dessas categorias e com certeza aquilo que tiver ao nosso alcance será feito para auxiliá-los. Para fechar o programa, doutor Gilberto Quintanilha Pucci. Obrigado, Jorge. Na realidade, Jorge,
queria deixar claro o seguinte, esses projetos da deputada é apenas a ponta do iceberg, né? Existem vários outros que estão já em trabalho, né, de montagem deles, mas eu queria quebrar um pouco o programa aqui e principalmente parabenizar a deputada por tudo que ela tem feito, não pelo mandato dela hoje, tá? Eu conheço a deputada há bastante tempo e desde quando eu a conheci, essa luta, essa briga pelos profissionais de segurança pública, não só pelos policiais militares, mas por todos os agentes de segurança pública. Acredito que ela tem muita coisa para fazer ainda, mas ela tem que ser parabenizada pelo que ela tem feito, pelo que ela já fez e pelo que ela tem feito, Jorge. Aí. Muito obrigada. Isso enche o coração, porque às vezes o profissional de segurança pública, por estar tão já desmotivado, descrente, né? Eles acreditaram em tanta gente, até agora não foram contemplados em serem representados, eles acabam querendo ações imediatas, né? Sim. Mas eu quero dizer que é com todo o meu amor, com todo o meu carinho, minha dedicação de sempre, não é só de agora, já de 23 anos, que eu dedico meu mandato, não só a eles, mas a todos o cidadão paulista, né? Mas especialmente aos meus queridos profissionais de segurança pública. Eu vou fazer o meu melhor sempre. Parabéns e sucesso no seu mandato, deputada Adriana Borgo. Muito obrigado, doutor Wesley, doutor Gilberto. Muito obrigado por sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Eu espero você.